Bom, irmãos, a gente está na parte 2 do livro, onde ele está fazendo alguns esboços de definição de amor bíblico para nós, ok? E hoje a gente vai ver o capítulo 3 todo. A gente ia um pouco mais devagar, mas eu vou cobrir todo o capítulo 3, ok? E o capítulo 3 fala sobre o governo do amor. E nesse capítulo, ele vai colocar para nós a relação correta bíblica entre a autoridade e o amor, que aparentemente são coisas aí. Olha o Caio entrando aí, coisas contraditórias na teologia e na mentalidade moderna, ok? Então, vamos lá. Ele tem a pergunta principal, as perguntas principais, as respostas principais, e depois ele vai colocar os tópicos aí, ok? Perguntas principais. O que é autoridade e como ela se relaciona com o amor? E que papel ela desempenha na igreja? Ok? Respostas principais. A autoridade, fundamentada no amor santo, cria vida e ela cria toda uma nova realidade diferenciada e moldada. Então, a gente vai destrinchar na aula de hoje, na nossa reflexão de hoje, essa pergunta, essa resposta principal aqui. Ok? O que é autoridade, o que ela tem a ver com o amor, o que ela tem a ver com a igreja, ok? E como a autoridade ela vai criar um amor santo e ela vai criar uma vida espiritual se nós entendemos a autoridade de forma correta. Tudo bem? Então vamos lá. Qualquer pergunta vocês me falam aí. Então vamos lá, vamos aos pontos do Lima aí. Primeiro ponto. A ideia de autoridade nos assusta por razões compreensíveis. Okay? Então a ideia de autoridade nos assusta por razões compreensíveis. E nesse ponto ele vai trabalhar especialmente esse livro aqui do George Orwell, que é o 1984, que é uma distopia, vocês conhecem aí, onde você tem a autoridade do Estado aí controlando todas as coisas, cada aspecto da vida do indivíduo, né? Até mesmo o protagonista, no final, depois de tortura e de muita lavagem cerebral, ele acaba confessando ali o seu amor ao Big Brother, né? Ao grande irmão ali que controla tudo, ok? Então, nós temos bons motivos para ficarmos assustados com a ideia da autoridade, especialmente nós, pós duas guerras mundiais, vários cenários de guerra, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, e um abuso de autoridade exacerbado, talvez a níveis que não foram vistos no sentido de efeitos trágicos no nível global da coisa, né? Você tem os grandes ditadores do século passado, ainda que sempre houveram ditadores na história, os do século passado trouxeram aí uma massificação de morte, e a geração pós, então, Segunda Guerra Mundial, ela vai todinha ela ser contra e ter até a mesma fobia de autoridade, ok? Aquela geração do Baby Boom, que é a geração pós Segunda Guerra Mundial, então vocês imaginem que houve muitos nascimentos pós Segunda Guerra Mundial, por quê? Você tem um estado de tensão muito grande por causa da guerra, né? E tudo que eu vou trazer aqui é extra livro, tá? E esse estado de tensão, quando ele alivia, o pessoal sempre tende a procriar mais, digamos assim, né? Em termos assim científicos. E você teve esse baby boom da geração após Segunda Guerra Mundial, e nós temos aí uma geração toda que vai se revoltar contra tudo e contra tipo de autoridade, ok? Você tem nos Estados Unidos todo um movimento aí de o pessoal fez ali com maior de idade, vai embora de casa, vai dar uma volta em todo o país para aprontar tudo e desafiar tudo quanto é tipo de autoridade. Era quase uma tradição eles fazerem esse rolê, entre aspas, de anarquia, né? Então nós temos a ideia de autoridade nos assusta por razões compreensíveis, ok? Porque a autoridade ela é abusada. Depois, lá na frente, nos pontos aqui na frente daqui a pouco, ele vai colocar, então, a autoridade sobre os efeitos do pecado, os efeitos da queda, e a gente vai ver como o pecado trabalha aí a autoridade, ok? Então, ele começa com esse ponto simples, e ele vai colocar a implicação para a igreja, no ponto 2. Ponto 2, deixa eu só permitir a entrada aqui, Karina. Ponto 2. Por essa razão, muitos líderes e pastores nos apresentam hoje a visão de uma comunidade amorosa de relacionamentos, minimizando a ideia de autoridade. Ok? Então,
esse movimento massivo e violento contra a autoridade entra na igreja, e aí você tem comunidades, igrejas, que também têm uma fobia, um afastamento dessa noção de autoridade. Então, ninguém tem autoridade. Nós temos dois extremos. O extremo é as igrejas com o modelo de liderança episcopal, onde você tem o abuso de autoridade mesmo, o líder, um só homem governando todas as áreas da igreja, ele manda, desmanda, faz o que ele quiser, que é o padrão do Brasil, movimento evangélico do Brasil, ok? E para o outro extremo, você tem os desigrejados. Desigrejados é o pessoal que sofre debaixo desse abuso de autoridade, e aí espana e não quer saber mais de nenhum tipo de autoridade eclesiástica, por isso, desigrejados. Mas mesmo não tão extremo quanto os desigrejados, a gente tem esse movimento de igrejas que elas têm a tendência de inchar muito rápido, de crescer numericamente muito rápido, exatamente por esse foco no relacionamento versus autoridade. Então, aqui você tem uma igreja relacional, uma igreja que se ama, e não uma igreja que vai exercer autoridade. Mas, basicamente, cada ponto que ele traz tem muita coisa que ele já trouxe antes. É apenas a gente vê de uma perspectiva diferente, mas tudo que a gente já viu antes meio que é a mesma coisa aqui sobre a perspectiva da autoridade. Ok? Então, essa dicotomia de comunhão e autoridade não existe na Bíblia, ainda que seja muito popular nas igrejas hoje em dia. Ok? E as igrejas, hoje em dia, essas igrejas com o modelo de comunhão que rejeita a autoridade, nós temos o quê? Eles vão dizer o seguinte: o pertencer precede o crer. Olha só, o pertencer à igreja, o pertencer à comunidade, ela vem antes do crer. Qual que é a ideia? Eu vou criar um ambiente muito agradável, muito legal, muito relacional, minimiza qualquer tipo de autoridade, então ninguém tem autoridade sobre a sua vida. E aí, isso, nesse ambiente de igreja, vai te levar à fé. Estão entendendo? Essa é a desculpa dessas igrejas. Ok? E não tem como a gente pensar em algumas igrejas aqui na nossa cidade que, infelizmente, fazem exatamente isso. Mas o modelo bíblico é o contrário. Primeiro você crê, depois você pertence à comunidade de fé. A comunidade de fé é a comunidade de fé, a comunidade daqueles que creem em Jesus. Ok? Ou seja, só entrava na igreja do Novo Testamento, no primeiro século, quem ouvia o evangelho, cria, o que agora eu vou pertencer à igreja. E aí a pessoa estava ali debaixo da autoridade do Antigo Testamento, dos apóstolos e dos pastores, os presbíteros ali, de cada igreja, de cada irmão, por assim dizer. Então, a igreja primitiva, você tem a junção, então, entre autoridade e amor. E o crer precede o pertencer. Ok? Sempre. O crer vai preceder o batismo e o batismo é a sua porta de entrada aí na membresia da igreja. Certo, gente? Então, infelizmente, de novo, uma adesão irrefletida, ou às vezes até refletida, mas irrefletida muitas vezes, da cultura, cria modelos de igreja não bíblicas e, portanto, não saudáveis. Ok? Quanto mais afastado da Bíblia uma igreja é, mais doente ela fica. Por mais amorosa, bonita, agradável que ela possa parecer aos olhos carnais, aos olhos humanos aí. Certo? Alguma colocação do ponto 1 e 2? Ponto 3, então. No entanto, Deus não é um Deus apenas de relacionamentos. Ele é um Deus de autoridade. E a autoridade é o que mantém a igreja unida. E aqui ele vai chamar atenção para um movimento na teologia que é legal, na teologia contemporânea, que é bacana, mas que, se for absolutizada, causa problema, que é um modelo de relação para se aplicar à teologia e à antropologia bíblica, ao estudo a noção de Deus e a noção do ser humano. Por quê? Porque antes, numa teologia mais clássica, você tem primeiro o ser de Deus, né, num teísmo clássico aí. Você pensa o ser de Deus nos seus atributos, ok? Que muitas vezes numa teologia escolástica fica muito abstrato, para depois pensar
em Deus enquanto trindade. Esse é o modelo da teologia clássica em muitas obras. Okay? E no paradigma contemporâneo, nós temos uma inversão. Primeiro, Deus é triuno. Primeiro, Deus pensa-se em Deus como trindade, como, portanto, relacionamento, para depois pensar nos atributos. É claro que isso de forma didática. Ninguém vai falar assim, não, primeiro Deus é uma coisa, depois é outra. Claro que ele é relação e atributo ao mesmo tempo, mas o modo como se prioriza isso no ensino, o paradigma mudou, ok? O que tem lá os seus pontos muito positivos, né? E aí quando a gente passa para, por exemplo, imagem de Deus nesse paradigma é um reflexo da Trindade, portanto a essência do ser humano é relação com o outro, com Deus e com o próximo e consigo mesmo, né? O pecado é quebra de relacionamento com Deus uns com os outros. Cristo nos redimiu para quê? Para nos juntar nesse relacionamento com Deus e com o outro, ok? E o que é a volta de Cristo? É ele voltar para estabelecer o relacionamento perfeito e pleno. Isso está correto? Tá. Mas é só isso? Não. Ok? Isso é um aspecto da queda e da criação, da queda e da redenção. Um aspecto extremamente importante, mas não é somente isso. Por exemplo, nós temos a questão da justiça, um outro aspecto da redenção. Adão era justo, nós nos tornamos justos na queda, injustos na queda, Cristo dá a sua justiça para nós pela graça mediante a fé. Então, existem outros aspectos da redenção que não relacional também. Ainda que tudo esteja conectado, em uma última análise, a gente não pode absolutizar e singularizar esse paradigma. Por quê? E aí, quando a gente absolutiza, você fala, não, Deus é só relação, aí o pecado vai entrando, vai dizendo, então ele não é autoridade. Mas Deus, ele também é autoridade. Ele é autoridade sobre todas as coisas. Ele é soberano e tem poder e autoridade sobre todas as coisas. A autoridade está dentro dessa palavra, a palavra autor. Então, ele é o autor de toda a criação. Ele que criou, portanto, ele tem autorização sobre todas as coisas. Ele exerce poder e autoridade sobre cada milímetro da criação que ele mesmo criou. Certo? Ponto 4. Então, o que é autoridade e como ela se relaciona com o amor? Ele vai dizer, a autoridade é a autorização que temos de Deus para criar e organizar a vida. E aí ele vai trazer o paradigma de Adão para nós. Ok? Adão e Eva, né? Vamos pensar em Adão sempre com Eva incluída. Mas Adão, ele foi criado à imagem de Deus, né? E o primeiro verbo de comando que Deus dá para Adão enquanto sua imagem, primeira ação, talvez a mais importante de Adão é domine ele sobre toda a criação, resumindo, né? Sobre cada domínio da criação. Ok? Ou seja, a imagem de Deus, a primeira coisa não é relacione-se. A primeira coisa é domine, que é um verbo de rei. Quem que domina? Quem domina é o rei. E o que é um sinônimo de dominar? Exercer autoridade. Né? Então, Adão era para dominar a criação. Como? Debaixo do domínio de Deus. Ou seja, um domínio amoroso que iria manter e frutificar uma vida de comunhão com Deus dele, da sua mulher e dos seus filhos. Ok? Então, era para ele cultivar e guardar o jardim, expandir o jardim até os confins do mundo e de uma forma amorosa, igual Yahweh, Deus triuno, governa sobre o universo, com bondade, com graça, com justiça, era para Adão dominar também. Então, essa autoridade criacional lá no Éden, de Adão e Eva, era uma autorização, Deus autorizou ele a dominar a criação para criar e organizar a vida debaixo do domínio e da autoridade de Deus. Certo? Então, veja o movimento que o Lehmann faz sempre. Ele coloca o ponto para nós, coloca o problema, coloca algumas aplicações práticas do problema, e ele já coloca isso debaixo da cosmovisão cristã. Criação, queda e redenção. Bem? Então, nessa parte da criação, a autoridade é boa. Então, quando Deus fala domine, e aí depois ele fala, Deus viu que tudo era muito bom, ou seja, ele fala domine em Gênesis 1:26, e ele fala tudo é muito bom no final do capítulo 1 e no começo do capítulo 2.
Ou seja, o domínio de Adão e Eva era algo muito bom, porque era para frutificar ali a vida com Deus no Éden e além. Fer, vai lá. No entanto, o que eu vejo sempre falar, e realmente não tenho resposta para isso, é que Deus nunca colocou homem dominando homem. Isso é fato? Essa é uma pergunta que ela extrapola o texto bíblico, né? Porque Adão, ele como pai da humanidade que viria depois dele, se ele não tivesse caído, ele exerceria o domínio sobre os seus filhos também, ok? Só que era um domínio amoroso e a mesma coisa que ele domina a criação, ele ia dominar sobre a sua prole, né? Mas era um domínio que nós exercemos hoje redimidos sobre os nossos filhos, ainda que de forma imperfeita, ele exerceria de forma perfeita, né? Então ele estenderia o domínio e o reino de Yahvé para os seus filhos, ok? E o que ele já não faz com a sua mulher, ele já não domina Eva de forma amorosa, ele já não passa a palavra de Deus para Eva, porque Eva, quando é confrontada para a serpente, erra 3 vezes o mandamento simples de Deus. E a culpa vai para Adão lá em Romanos 5. Por quê? Ele não dominou Eva e era para ele dominar a serpente. Ele não dominou a serpente. Ok? Então, quando o mal vem, a imagem de Deus fala: faça para lá a serpente. Eu te expulso aqui pela autoridade de Yahvé. E aí, essa era a primeira e última tentação. Ele venceria a serpente ali e ganharia a vida consumada depois, né? Mas ele exerceria o domínio, sim, depois. O problema é que a gente não vê isso porque já tem a queda. Os filhos dele não entram, né, no relato pré-queda. E aí, na queda, o domínio de homem sobre homem já está o pecado incluído aí, entendeu? O domínio em si, então, ele não é maligno. Quando as perguntas é difícil de responder, 99% das vezes é porque ela está além do texto bíblico, não está encaixando com o texto bíblico, está forçando algo, não está lá, certo? Isso dá para responder assim, dessa forma. Perfeito. Então, beleza, ponto 4, Adão é rei da criação. Ponto 5, então, a contraparte de autoridade é a submissão. Ela fala assim, o que é submissão e como ela se relaciona com o amor? Submissão é amar a Deus e dar-se a si mesmo para a busca de sua glória, da glória de Deus. Okay? Então, Adão era para ser submisso a Deus. É muito claro no relato de Gênesis que quem é o rei mesmo é Yahvé. Ele que está criando com a sua palavra é decretiva, ninguém na criação vai contra a palavra, haja, 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 é bom, é bom, é bom, o que o rei decretou está decretado. Então Adão era para se submeter a isso, mas é uma submissão que envolve amor, porque você está debaixo de uma autoridade que é toda benevolente e nada maligna, a gente pode pensar assim, né? E Adão era para se dar, então, na busca da glória de Deus que envolveria todo mundo depois. Então, isso se estende para nós. Nós devemos ser submissos a Deus, triuno, e isso é amá-lo e dar-nos todo o nosso ser para que Deus seja glorificado. Certo? E aí o ponto 6, ele vai colocar a queda agora em jogo, né? Ao mesmo tempo, nós desconfiamos da autoridade com razão, porque o pecado, em sua essência, é o abuso da autoridade que Deus deu às suas criaturas. Que abuso é esse? Sereis como Deus no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus não deu essa autoridade para eles de julgar o que é certo e o que é errado. A autoridade pertencia a Deus. Eu quero essa autoridade para mim, porque eu vou ser divinizado no processo, né? Então, o pecado, ele entra, então, em cena exatamente... Ele vai quebrar relações. Ele quebra a relação com Deus, quebra a relação com Adão e Eva, quebra a relação com seus filhos, mas ele também, antes de quebrar a relação, ele mina a autoridade e ele usurpa a autoridade de Deus. Ok? Então, nós temos, antes da quebra do relacionamento, uma quebra da autoridade na obediência de Adão e Eva a Deus. Esse é o ponto 6 aí. Okay? Então,
Tudo quanto é tipo de abuso de autoridade é um efeito imediato da queda. O efeito primário da queda foi esse, abuso de autoridade. Ok? Tomar autoridade que não era dele. Certo, gente? Alguma pergunta? Comentário? E nós temos a redenção. Ponto 7. A vida, morte e ressurreição de Cristo apresenta ao mundo o exemplo de autoridade redimida, uma autoridade a qual ele mais tarde passa para o seu povo. E aí ele coloca vários e vários exemplos de como e sobre o que Cristo exerce autoridade. Que nos evangelhos, se a gente pegar só os evangelhos, é basicamente sobre todas as coisas. Então, autoridade sobre a criação, ele para a tempestade, ele anda sobre o mar, ele multiplica pães e peixes, tem autoridade sobre demônios, imediatamente a ordem de Cristo, os demônios inequivocamente já acatam, saem ou param de gritar e depois saem, são expulsos, vão falar, Jesus manda eles não falar, eles calam a boca, e também tem autoridade sobre os discípulos. Quando Jesus fala, vinde a mim e sigam-me, os discípulos imediatamente largam o que estão fazendo e obedecem à autoridade da voz de Jesus sobre eles. Ok? Mas, ao mesmo tempo que Jesus tem uma autoridade absoluta sobre toda a criação, sobre todas as coisas, e até mesmo sobre a interpretação da palavra de Deus no Antigo Testamento, é uma autoridade. O que ele falou em relação a senhorio e submissão, em relação à autoridade e submissão? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E aí você tem vários debates, por exemplo, os filhos do trovão, né, Tiago e João, sempre discutindo quem é maior no reino de Deus, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda no reino de Deus, se era para orar para descer a fogo e raio do céu, igual Elias lá sobre o pessoal que rejeitou Jesus, e Jesus sempre repreendendo, olha, vocês não sabem de qual espírito vocês pertencem, vocês precisam fazer como eu. Assim como eu vos amei e dou a minha vida por vós, vocês devem amar. E aí, quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, seja o menor e aquele que serve a todos. Então, para redimir o abuso de autoridade, aquele que tem toda a autoridade usa ela de uma forma cruciforme para servir o próximo, que era o original de Adão. A autoridade de Adão é para servir a criação, a sua mulher, os seus filhos, para eles servirem a Deus, né? Então, Cristo, ele é o exemplo supremo, o paradigma nosso, tanto individual, familiar e eclesiástico no convívio da igreja, de como exercer a autoridade. Okay? E a igreja que entende como Cristo exerce autoridade é uma igreja que vai mostrar para o mundo como exercer autoridade uns sobre os outros. Ok? Então, olha só. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo apresentou ao mundo. Apresentou ao mundo pessoalmente no século I, mas apresentou ao mundo todas as eras através das igrejas que entendem isso. Um exemplo de autoridade redimida. Uma autoridade a qual ele mais tarde passa para o seu povo. Mateus 28, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide fazer discípulos. Né? Então, o ide, ele está outorgando autoridade para a igreja, ir e fazer discípulos, batizando e ensinando todas as coisas que Jesus ensinou para nós. Certo, gente? Aí, assim, dá para a gente ter uma aula todinha só sobre cada ponto desse aqui. Vocês podem imaginar, né? Ponto 8, que é o último. A igreja local é onde os crentes executam sua submissão a Cristo e praticam o seu governo amoroso para com os outros. Então, nós temos na igreja local as duas coisas, submissão e autoridade, ok? A obediência e governo. Ou seja, todos nós estamos debaixo da total submissão a Cristo Jesus como nosso Senhor, nosso único Senhor. E aí a confissão dos apóstolos, a confissão primitiva da igreja é: Jesus é o Senhor, o único Senhor, a quem nós devemos obediência final, última e completa. Okay? Ao mesmo tempo,
nós exercemos autoridade, Cristo delega autoridade para a igreja, nós exercemos autoridade uns sobre os outros. Então, todo mundo na igreja é chamado a exercer autoridade sobre o próximo, mas é uma autoridade que imita Cristo. Ok? Então, eu amo meu irmão. Eu vejo que o meu irmão está indo para o buraco do pecado. Ok? Eu, como uma autoridade de servo amorosa, com a Bíblia aberta e joelhos dobrados em oração, eu chego para ele e digo, meu irmão, vamos caminhar juntos, deixa eu te tirar desse lamaçal, eu vou exercer autoridade sobre a sua vida nesse sentido. Ok? E aí o pastor é um membro da igreja que Deus chama, né? Mas que vai exercer. Não, a gente viu nas pregações que sempre é uma pluralidade de pastores para não centralizar o poder no indivíduo só. E nessa fragmentação de poder, os pastores eles supervisionam essa autoridade da igreja uns para com os outros. Nós devemos nos submeter uns aos outros. Ok? Então, não existe essa figura do cara sozinho, exercendo autoridade sobre tudo e quanto é assunto e pessoa na igreja, da forma como ele quer, que é o modelo majoritariamente episcopal das igrejas evangélicas do Brasil. Né? Então, o pastor é alguém superior, ele é alguém melhor, ele é alguém especial, ok? É o sumo sacerdote. Se a igreja são sumo sacerdote, o pastor é sumo sacerdote, ou o pastor é o sacerdote e o povo é o leigo, né? É o pessoal que não é nada, né? Quando na reforma que nós temos, todos nós somos sacerdotes e só Cristo é o sumo sacerdote. Mesmo assim, Cristo ele institui presbíteros. O que é presbítero? Aqueles que presidem para tomar conta da igreja. E aí, no Novo Testamento, nós temos um sinônimo. Pastor é sinônimo de presbítero, que é sinônimo de bispo. Bispo vem do grego episcopo. Né? Episcopo vem de epi, que é sobre, escopo é visão. O que é um episcopo? O que é um bispo? É aquele que supervisiona, olha de cima para tomar conta do que está acontecendo. Certo? E isso tem inúmeras implicações. Quem levantou a mão? Acho que foi o Alan? Vai, Alan. Você falou do modelo episcopal. Qual que é o outro modelo que faz oposição ou contraponto a esse modelo episcopal? Existem alguns livros que vão mostrar que algumas igrejas conseguem ter um modelo episcopal sem esse abuso de autoridade. Mas vejam que é você brincar com fogo. Né? Mas, para o outro lado, nós temos o congregacional, onde a igreja tem a voz final, né? E aí nós temos um modelo mais presbiteral aí no meio, que vai entender que a igreja tem voz e que existe uma harmonia, um diálogo entre a igreja como autoridade e os pastores como autoridade também, né? Que é o modelo que a gente, na prática, vai seguir aqui mais na nossa igreja. Ok? Então, existem, principalmente na história da igreja, 3 tipos de modelo. Okay? Um dos populares hoje em dia é o pastor relacional que não tem autoridade também, é um problema também, que a gente viu lá nos pontos anteriores também. Certo? Então é isso, gente. Basicamente, então, o amor, ele não é contra a autoridade. Na verdade, a autoridade é o amor em ação. O amor em ação, o amor bíblico, não o amor frouxo, pecaminoso do mundo. O amor bíblico, quando ele age, é sempre com autoridade, é sempre autorizado por Deus para nutrir e gerar vida espiritual no meu próximo. Não tem como amar sem exercer autoridade, e a gente deve exercer, e essa autoridade é sempre exercida na igreja, estou falando, cristocentricamente, de forma cruciforme, né, formada pela cruz, nosso Senhor Jesus.